de julho de 2017. Com um gol mal anulado ontem em Itaquera, comissão de arbitragem afasta assistente de Corinthians e Flamengo. Já com Felipe Melo afastado, Palmeiras joga bem e passa por Avaí no Allianz Parque. Nos 10 minutos finais da partida, São Paulo vira o jogo praticamente perdido e sai do Z4 após 6 rodadas. Grêmio e Santos ficam no empate e não diminuem distância para o Corinthians. E ainda, Fluminense acerta a venda de atacante Richarlison para a Inglaterra. Jorginho cai do comando do Bahia. E o duelo entre Barcelona e Real Madrid nos Estados Unidos. Olá, muito boa noite. Bom estar de volta com vocês aqui no Gazeta Esportiva. Estava com muita saudade. Vamos falar de futebol? E uma partida que ficará marcada pelo erro grotesco do assistente Pablo Almeida da Costa, que anulou um gol legitíssimo do atacante Jô. Corinthians e Flamengo ficaram no empate por 1-1 em Itaquera. Apesar do erro de arbitragem, o resultado acabou fazendo justiça ao que as duas equipes apresentaram em campo. Confira na reportagem de Alexandre Silvestre. No clássico das multidões, a arena de Itaquera lotada. O Corinthians, líder disparado do Campeonato Brasileiro, entra em campo sem 3 titulares. Jadson, Romero, Pablo, mas apresenta o conjunto treinado por Fábio Carilli como arma principal. O Flamengo, 12 pontos atrás do timão, repleto de estrelas. Diego, Everton Ribeiro, Guerreiro, que já esteve nos braços da Fiel, estreia o goleirão Diego Alves, escalado pelo professor Zé Ricardo, que sofre por não obter resultados à altura dos altos investimentos do Clube da Gávea. O início alvinegro é inspirador. A resposta do ex-corintiano Paulo Guerreiro assusta Cássio. Peruano que sofre com a toquinha do Fagner. E o povão da casa troca a explosão da bola na rede por revolta quando Bandeirinha vê ilegalidade no gol do Jô. Anula esse também, se for homem, rapaz. Nem se fosse mal intencionado. Maicon de longe testa Diego Alves. Nos acréscimos do primeiro tempo, pressãozinha do Flamengo e chororô do Guerreiro. No reinício, Diego Alves é abusado. E o Guerreiro nessa aí, caneludo. Diferente do Jô, que por via das dúvidas, se estica todo. E o Cássio, hein? Que fase! Um milagre, ok. 2, sei não. Rela na bola, mas não segura. Guerreiro, Diego, Everton Ribeiro, que nada, é do Hever. Tocando por baixo, chega ao Flamengo. Resta a Cássio rezar. Diego, inacreditável. Vinícius Júnior entra encapetado. Dá trabalho pro Cássio, pro Fagner. Pela outra ponta, quem leva perigo é Berrio. Pedro Henrique idem. Agradeça a trave, meu zagueirão. Na volta é a vez do Diego Alves salvar a pátria. Seria o terceiro do Jô no jogo. Final eletrizante e 1-1 no placar. Do porteiro ao presidente, o Corinthians vai embora do Itaquerão na noite desse domingo, pé da vida com a arbitragem que anulou um gol legítimo desse cara aí, ó. Cara, eu tava muito convicto que realmente não tava impedido, cara. Uma jogada natural que sai toda hora e já vi uma porrada de vezes que o juiz do Bandeira nem sequer tem a dúvida em anular esse gol.
né? E eu estava muito convicto, fiquei triste, mas mantive focado para eu poder na jogada seguinte depois conseguir fazer o gol. Tem erros e tem erros. O de hoje não pode acontecer num jogo desse tamanho como aconteceu. Fiz questão de ver no intervalo. Né? Então, se fala tanto em investir em tecnologia, não, tem que preparar melhor esses profissionais aí. Tem que preocupar com tecnologia, não. Tecnologia vai deixar o futebol chato. Agora, um erro como esse não pode. Erro feio. Já aconteceu outros lances. Critiquei o pênalti que foi dado em cima do Arana. O árbitro errou, foi a nosso favor. Mas eu falei, mas o erro de hoje não dá. Num jogo desse tamanho, um erro desse jeito não dá. É uma vergonha. Quando o Flamengo acabou sendo prejudicado por arbitragem, também eu não comentei com vocês, porque eu falo muito pouco de arbitragem. Mas o que eu vejo é que muitas das equipes acabam, em uma oportunidade, sendo favorecidas e outras prejudicadas. Eu acho que foi o árbitro teve até uma boa arbitragem no lance, enfim. Bravo com o apito? Você acha que é para dar diferente? Tem cabimento um árbitro fazer o que fez, um assistente, não um árbitro? Um erro, um lance tão fácil de você, jogador no mínimo 1,5 m atrás da bola, e ele impugnar um lance desse, não tem cabimento. Tem que ficar nervoso todo mundo, como está todo mundo no vestiário nervoso, óbvio. Um jogo difícil, um grande time que é o Flamengo. Você faz um gol daquele e o juiz anula, não é para ficar nervoso? Qualquer um fica nervoso. O que sobra para o clube fazer a não ser reclamar? Não tem outra coisa a não fazer, é reclamar. Isso desestimula. Um jogo difícil, um time difícil, um timaço tem o Flamengo. É um jogão de bola, não precisava disso. É só fazer as coisas direito. Se é um lance duvidoso, eu não crucifico ninguém, porque erro faz parte. Mas não é duvidoso, é muito fácil de você apitar um lance daquele. É 1,5 m se não for mais. Como é que eu posso? Eu não posso julgar o que passa na cabeça do assistente. Não é possível que um lance daquele, para quem é um assistente profissional, você vai falar para mim que se enganou. Desculpa, eu não penso assim, não. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, sem dúvida alguma. Não dá para entender o que passou na cabeça desse auxiliar na hora do lance. Não havia nada que pudesse confundi-lo. O Maicon saiu de trás da linha. O Jô estava atrás da linha da bola. Quer dizer, no mínimo ele teve um apagão, acordou, despertou vendo o Jô ali na cara do gol fazendo o gol e levantou a bandeira. Não há nada, mas não há absolutamente nada que justifique a anulação desse gol. Não é nenhum lance duvidoso. Não é tipo, sabe, Flávio, tá assim, o corpo à frente da linha. Não, veio de trás o Michael, o Jô está atrás ali da linha da bola. Na hora da narração, inclusive, está narrando o jogo, eu até falei assim, o Jô está atrás da linha da bola, não entendi a marcação. De qualquer forma, o Corinthians conseguiu depois fazer mais um gol do Jô. E o Corinthians foi melhor no primeiro tempo. Já no segundo tempo, quem mandou no jogo foi o Flamengo. O Flamengo perdeu o gol com o Guerreiro, perdeu o gol com o Diego, teve bola alçada contra o patrimônio do Pedro Henrique, bateu na trave. O Corinthians está iluminado. Essa é a melhor descrição sobre o que aconteceu ontem. Sofreu um golaço, diga-se de passagem, do Hever, mas não caiu a invencibilidade, Flávio, mas não caiu por um tris. Porque acho que existe aí, olha a defesa que fez o Cássio no cabeceio do Juan. Acho que existe uma conspiração divina aí para o Corinthians manter essa invencibilidade, não é possível. Bom, boa noite, Celso, Michel, amigos do Gazeta Esportiva. É bate-bumbo também, né? Bate-bumbo, né? Aquela coisa tradicional Mas é o seguinte, o Bandeirinha já foi afastado e fica por isso mesmo, né? Existem algumas incompetências toleráveis, 3,30 metros é um pouco demais. Foi de propósito? Não dá para saber, mas não dá para descartar. Não dá para descartar. O Flamengo mostrou um futebol muito bonito no segundo tempo, que deixa antever que teremos um grande time sendo montado. Muito bom, muito bom. E o Corinthians, 32 jogos de invencibilidade, meio de semana tem um jogo pesado contra o Atlético Mineiro lá fora, que é difícil, mas é um time realmente que mesmo quando não joga bem, ele tem uma estrutura tática interessantíssima, estava sem 4 titulares. Acho que o Corinthians, ele já é o campeão do turno, ganhou o turno com o resultado de ontem, o empate do Santos, do Grêmio,
E dificilmente ele vai deixar escapar. É muito difícil quando vira o turno com tanta vantagem. Já é difícil quem é o campeão do primeiro turno ser campeão do torneio. Com essa vantagem, uma ou duas vezes só aconteceu no Campeonato Brasileiro de virar com essa vantagem e não ser campeão. O Corinthians está num momento muito bom, realmente. Agora a gente vai falar dos Palmeiras. No sábado o Verdão entrou em campo pressionado pela eliminação na Copa do Brasil e também pelo repentino afastamento de Felipe Melo do elenco palmeirense. Apesar disso, o time de Cuca respondeu bem e garantiu a vitória contra o Avaí ainda no primeiro tempo. Confira a história desse jogo na reportagem de Fernando Gavini. O clima não era dos melhores. Numa semana de eliminação na Copa do Brasil e afastamento de Felipe Melo na véspera, a torcida do Palmeiras estava desconfiada. E com toda a razão. Era preciso mais do que uma vitória, mas uma atuação convincente para fazer a massa alviverde voltar a acreditar. Com esse intuito, o Palmeiras colou a bola nos pés e amassou o Avaí nos minutos iniciais. O time catarinense mal conseguia passar do meio-campo e o Verdão tinha mais de 70% de posse de bola quando Guerra encontrou Dudu, que deixou o marcador sentado para bater forte e abrir o placar no Allianz Parque. Rafael Veiga, que entrou no lugar de Guerra, deu o passe para Daverson marcar o primeiro gol com a camisa do Palmeiras e se emocionar. O atacante foi um dos destaques da partida. Mas para Cuca é só o começo, porque o jogador tem muito mais para dar. Ele vai melhorar. A parte técnica dele vai fluir natural. Ele estava de férias, esse é o segundo jogo. Ele não conhece ainda os companheiros. Ele jogou uma partida lá em Recife com outro pessoal, hoje com outro pessoal pela primeira vez. Ele vai render mais do que ele rendeu hoje. Foi a quarta partida invicta do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Avaí serviu para acalmar os ânimos, mas Cuca quer mais bons resultados para acabar de vez com a pressão e com a desconfiança da torcida. Eu não consigo ver o Palmeiras errado, tudo errado, tá bagunçado, do Palmeiras torto. Está em quarto lugar, estamos vivos numa Libertadores, que 1-0 fora é ruim, mas não é o fim do mundo, pode muito bem virar, e foi eliminado para o Cruzeiro num 4-4. Eu não vejo que isso seja motivo para crise, para problema desse tamanho. E entendo que isso ocorre, o peso que o jogador leva nas costas, é pelo que se criou esse ano em cima do Palmeiras. Pelo menos um problema já está resolvido. Cuca não quis responder a nenhuma pergunta sobre Felipe Melo, mas no final da entrevista coletiva fez um pronunciamento para explicar a situação do volante, que não faz mais parte dos planos do treinador e está liberado para procurar um novo clube. No que eu penso de equipe, de composição, do meio-campo ataque, da forma com que eu jogo, não encaixa a titularidade dele a princípio. E isso é uma coisa que no futuro iria dar problema, eu não tenho dúvida disso, ele também não tem dúvida disso, então não se trata aqui de laranja podre ou de outras coisas que falaram. Perguntaram se foi só minha ou da diretoria, foi em consenso minha, junto com o diretor, junto com o presidente. Bom, o Cuca deu as explicações, né? Falou que não se encaixava no plano de jogo dele. Pode até ser verdade, né? Tanto que ele tinha feito a opção pelo Thiago Santos. Mas não creio que seja só isso, Flávio. Acho que tem mais alguma coisa, acho que tem um problema de relacionamento mesmo. E talvez para não perder o comando do grupo, ele decidiu pelo afastamento do Felipe Melo. Tipo, olha, aqui comigo você não vai ser titular, pelo menos nesse primeiro momento. Então, para a gente evitar a fadiga, você procura um outro clube e fica tudo acertado. E o dinheiro que o Palmeiras gastou e o investimento que foi feito, como é que fica? É simples, né? Quando você usa dinheiro dos outros. Por isso que eu sou super a favor do futebol empresa. Nenhum dono de empresa faria esse tipo de investimento. Não vou entrar no mérito da história, você tem razão. Deve ter havido algum desacerto. O Felipe parece que falou para o Cuca que do jeito que ele joga aqui não se joga mais na Europa, em lugar nenhum do mundo. Até é verdade, o estilo de marcação do Cuca não se usa na Europa, mas o Cuca foi campeão brasileiro com esse tipo de marcação. E é o chefe, não é? Cada um tem o seu trabalho. Então, claro. Quer dizer, houve uma rota de colisão e os dois têm razão, né? Um é o chefe e o outro falou uma coisa que ocorre.
e outra coisa aqui na Europa, quer dizer, enfim, não vou entrar no mérito de quem tem razão ou não, até porque não vi a situação. Mas o jogador tem um contrato. Se ele quiser ficar quietinho na casa dele, ele vai ficar recebendo. É simples, né? Assim, é fácil, né? Eu dou um carro para você, você não gosta, eu simplesmente encosto o carro. Você não faz isso na sua empresa, eu não faço na minha. Michele não faz na dela. Quem está em casa não faz assim. Compra um monte de comida lá e tal, faz o supermercado não, depois joga tudo fora. Não é assim que as coisas funcionam. Está na hora de se virar uma coisa séria o futebol brasileiro. Não é descartar, nós estamos falando de Felipe Melo. Não tem nenhum volante no Brasil com o nível do Felipe Melo. Nenhum. Mas ele também não jogou nada que justificasse essa fama toda. Assim, se você pegar volantes, o Jusilei chegou no São Paulo, está jogando mais que ele. O Gabriel chegou no Corinthians e se encaixou, está jogando mais que ele. Ele se machucou. Eu não lembro de nenhuma partida memorável do Quando ele chegou no Palmeiras, ele foi muito bem, depois ele se machucou e teve dificuldades. E é óbvio que ele não é o Felipe Melo da Europa. Se ele fosse o Felipe Melo da Europa, ele não vinha para o Brasil, é claro. Ele veio em final de carreira. O cara que vem para o Brasil vem em final de carreira. O que eu acho um erro. Porque cedo ou tarde descartam todos esses caras, porque o nível dos caras é outro, a cabeça é outra. Vamos ver qual vai ser o final da história desse pessoal que está voltando da Europa. Não dá para jogar aqui, não tem condição. É um negócio ridículo. O Eduardo Batista pensava de um jeito, aí ele com o Eduardo jogou, depois veio o Cuca e mudou, e aí descarta tudo, quer dizer, não dá, né? Não é assim que se funciona no futebol. Eu acho, Flávio, que eu entendo o que você está falando, concordo também, mas acho que existem casos e casos. O Palmeiras fez um investimento muito alto. Isso. Você, de repente, fica com um jogador que acaba criando um problema de relacionamento e o técnico perde o comando do grupo por causa dessa influência ruim, então, mas aí todo o investimento vai para o espaço. Mas esse problema de relacionamento é que é discutível. Esse problema de relacionamento é que é discutível. Que problema houve? O Felipe Melo, ele sempre foi um líder. O Palmeiras contratou o Felipe Melo e apresentou como pitbull, como líder, como não sei o quê. Ele estava exercendo exatamente o papel que o Palmeiras queria dele. Foi assim que o Palmeiras o apresentou, não foi? Chegou o pitbull, não sei o quê e tal. Aí você contrata o Flávio Prado para a sua empresa e chega lá e fala, só que tem o seguinte, depois de 6 meses, fala, só que é o seguinte, você não gosta de torcida uniformizada, você tem que falar que gosta. Porra, eu não gosto. E você contratou, o Palmeiras contratou o pitbull. Está aí o pitbull. Esse é o problema. Pois é. Bom, a enquete de hoje é baseada nessa decisão do treinador palmeirense. A gente quer saber, o Cuca acertou em afastar o Felipe Melo? Sim ou não? Então nós temos aqui a opinião dos nossos meninos, sim ou não, Celso? Como é que é? Desculpa. O Palmeiras acertou em afastar o Felipe Melo? Se ele é um desagregador de grupo, porque o que estão falando é isso. É que ele na verdade, a informação não chegou fácil, né? Jogaram no cara. Isso é o que estão falando. Eu acho que o Cuca tem todo o direito, sim. E aí, então, sim. Flávio? É um absurdo. Isso aí não, porque teve um investimento, né? Como é que você faz 8 meses? Contrataram o pitbull está aí, agora ele está sendo afastado porque ele é o pitbull. Quer dizer, vai entender o negócio. E o prejuízo? Isso é que eu quero saber. E o prejuízo? Eu acho o seguinte, é que tem informações oficiais e extraoficiais. Isso. Extraoficialmente tem o relato de uma discussão ainda no banco de reservas do Felipe Melo com o Cuca, que foi desrespeitoso. Quando qualquer um que for desrespeitoso com o seu chefe, corre um risco de ser demitido. Simples assim. Existe uma hierarquia. O Felipe Melo, apesar de ser um grande jogador, quando ele for técnico, ele que toma as providências. Agora, quando você tem um comandante, um líder, você não pode respeitar. Mas é complicado. A não ser que você arque com as consequências disso. Os dois custaram muito caro e custam, né? Muito caro para o Palmeiras, né? Bom, em Porto Alegre, Grêmio e Santos ficaram no 1-1, perderam uma grande chance de diminuir a vantagem do Coringão. O resultado manteve o tricolor gaúcho na vice-liderança, com 33 pontos, 8 atrás do Corinthians. O Peixe é o terceiro colocado com 31 pontos. Veja os gols. Em Porto Alegre, o Santos saiu em vantagem sobre o Grêmio com este gol de cabeça do zagueiro David Braz. Mas a comemoração durou apenas 3 minutos. Fernandinho deixou dele e assegurou o empate ao tricolor gaúcho, 1-1 e só. Olha aqui, eu achei que foi um ótimo resultado pela qualificação do Grêmio. É um time que realmente tem jogado talvez um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Então a valorização do resultado está aí. Mas nós tivemos muitos momentos dentro da partida, praticamente uma inoperância ofensiva, que também não pode acontecer. Então, tomamos muitas lições desse jogo também. E o principal também que eu achei muito esquisito, essa coisa dos acréscimos. Mas, tudo bem,
É aquilo que eu falei, eu saí correndo, senão ele ia dar mais 1 minuto de desconto. Foi muito desconto, cara. Bom, o resultado do Santos lá em Porto Alegre foi excelente, ainda mais considerando o que o Grêmio produziu no primeiro tempo. E aí o Santos que fez o gol, né? Ele fez o gol, o Grêmio poderia ter feito 2, 3. O que fez o Vanderlei nessa partida, e não por acaso, ele está sendo cotado para a seleção brasileira. Eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser convocado, Flávio. Eu não vejo seleção brasileira como uma coisa tão indispensável assim, sinceramente. Não, mas como... Não, tá bom, vai ser. Mas coroação de um belo trabalho. Eu acho, tá bom, mas é assim, sabe, parece que ele tem que jogar bem pelo Santos. A seleção se tiver, ok. Agora, o Santos não pode jogar tão pouco, ele só não tá jogando nada. Não adianta ficar com esse resultado enganoso. O Santos jogava alegremente, não é delícia ver o Santos jogar. Hoje, o primeiro tempo foi de lascar, né? Nossa Senhora, ontem. Num jogo cheio de alternativas, 7 gols e uma virada espetacular, o São Paulo venceu o Botafogo no Rio de Janeiro e deixou a zona de rebaixamento. Veja os gols. No Rio de Janeiro, um jogaço entre Botafogo e São Paulo. E foi o tricolor que saiu na frente na falha da defesa carioca. Cueva aproveitou e abriu o placar. O empate do Botafogo saiu no passe de Rodrigo Pimpão para Marcos Vinícius. O camisa 10 bateu no cantinho para deixar tudo igual. E foi o mesmo Marcos Vinícius quem virou o jogo batendo de longe. A bola bateu no morrinho e matou o goleiro Renan Ribeiro, 2-1. No segundo tempo, o time paulista teve a chance de igualar o marcador depois do pênalti de Joel Carli em cima de Wellington Nem. Mas na batida, Cueva telegrafou o canto e Gatito Fernandes fez a defesa. Na sequência, o Botafogo fez o terceiro. Luiz Ricardo tocou para trás e Guilherme chegou batendo firme para aumentar a vantagem, 3-1. Aí começou uma reação impressionante do São Paulo e com participação efetiva dos estreantes. Aos 39, Marcos Guilherme descontou desviando de cabeça. 2 minutos depois, a pressão do tricolor deu resultado e Hernanes conseguiu balançar a rede na segunda tentativa, 3-3. E aos 47, Cueva deu este lindo passe para Marcos Guilherme avançar e bater no canto direito de Gatito. Virada espetacular. E ficou assim, Botafogo 3, São Paulo 4. É normal que depois de uma virada como essa, você comece a acreditar um pouco mais e os próprios jogadores que passem a readquirir uma confiança maior e em cima dessa confiança a produtividade de cada um melhora, individualmente você melhorando, é natural que coletivamente a equipe vai melhorar. E mesmo com o resultado adverso, eu ainda esperava alguma coisa, que alguma coisa de bom acontecesse. Sinceramente, não uma virada no placar, porém que finalizássemos a partida com uma situação um pouco melhor. Você acreditava que dava para virar ou foi uma surpresa para você também? Sinceramente, virar não, mas eu pensava que poderíamos empatar. Porque a gente não podia perder esse jogo. Não tem nem palavras para descrever essa volta, essa reestreia, esse jogo, essa vitória. Como eu falei para o grupo e para todos, agradeci a recepção que todos tiveram comigo, foi especial. Então, um jogo 29 de julho de 2017, que vai ficar marcado mais uma vez na minha história. Não é que ele chegou iluminado? Sim, o Celso, o São Paulo, ele estava totalmente envolvido pelo Botafogo, 39 do segundo tempo, 3-1, o jogo estava resolvido, o Botafogo até fazendo graça e tal, e aí perdeu completamente o controle psicológico do jogo, o São Paulo fez um gol, como o São Paulo também perdeu, quando perdeu um pênalti que não foi, e aí o Botafogo fez o segundo gol, aí o São Paulo ficou todo apavorado e tal. Fez o terceiro, na verdade, né? Terceiro, estava 2-1 o seu gol de empate, E aí o São Paulo ficou totalmente perdido. A verdade é que o São Paulo teve uma jornada que ele estava precisando. Ele precisava em algum momento tentar dar uma virada nesse patamar ruim que ele estava vivendo. Isso é um novo São Paulo? Não dá para saber. É muita precipitação a gente imaginar que mudou tudo e tal. O Hernani não vinha jogando, o Petro sentiu cansaço, dificuldade, porque também está em pré-temporada, o Marcos Guilherme da mesma forma. Então é bom esperar um pouquinho, antes da gente dizer mudou. Vamos ver. Tomara, A expectativa do torcedor do São Paulo é essa. Mas ainda é muito precoce dizer que num jogo que foi legal, que o São Paulo foi heróico e tal, que isso vai acontecer toda hora. Claro. Então, vamos esperar um pouquinho para ver, porque o São Paulo fez muita coisa errada esse ano. A diretoria está fazendo um esforço para o time cair enorme,
que de repente ela não tem capacidade nem para derrubar o time, embora esteja se esforçando tanto. Vamos ver. Eu acho também que é um jogo que sinaliza, pelo menos, com a questão da confiança. Sim, queira ou não, claro. o São Paulo vem de vitória sobre o Vasco, empate com o Grêmio e agora a vitória sobre o Botafogo fora de casa. O Botafogo que é difícil, poucos vão conseguir bater o Botafogo fora de casa. Não foi legal. E aí, na circunstância, perdendo o jogo por 3-1 até 39 do segundo tempo, você consegue não só empatar, que já seria um feito digno de festa, consegue virar o jogo, quer dizer, então é jogo para dar moral, para dar confiança. Aí sim, acho que o São Paulo com a vitória, com um pouco mais de confiança, talvez escape dessa situação indesejável que é a zona do rebaixamento. E olha, mais 4 jogos movimentaram a rodada deste final de semana no Brasileirão. No Mineirão, Cruzeiro e Vitória ficaram no 0-0. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense venceram jogando fora de casa. O Bahia perdeu do Sport na Arena Fonte Nova e demitiu o técnico Jorginho. Veja os gols. Na Arena Condá, a Chapecoense saiu na frente do Atlético Goianiense com o zagueiro Luiz Otávio. Mas no segundo tempo veio a reação do time visitante. Diego Rosa deixou tudo igual aos 22 minutos. E Gilvan garantiu a vitória do Dragão aos 38, 2-1. O Atlético ainda é o lanterna do campeonato. Em Salvador, o Bahia recebeu o Sport e viu a equipe pernambucana abrir o placar com Everton Felipe. O empate veio só no segundo tempo com o centroavante Rodrigão, 1-1. Ronaldo Alves apareceu atrás da defesa e recolocou o Leão em vantagem. Já nos acréscimos, Lênis fez o terceiro e assegurou os 3 pontos ao Sport, 3-1. Outro visitante que venceu na rodada foi o Atlético Mineiro. Fábio Santos fez 1-0 para cima do Curitiba. Na etapa final, Rafael Moura marcou o segundo e definiu o resultado no Couto Pereira, 2-0 Galo. Vitória boa do Atlético, que enfrenta o Corinthians na próxima rodada. Em Minas, em Atlético. Ganha um pouco de moral, né? Aí com a presença do Micali, ganhou o jogo do Curitiba começou fora. com dificuldades, agora ganhou um jogo fora de um time que está meio pendurado, né? E pensar que o Curitiba esteve lá na ponta. Brigando por liderança. Mas começa a demitir técnico e tal, não resolve nada. Isso aí, começa com demitir, é receita para cair, né? Aliás, o Curitiba joga com o São Paulo na quinta-feira e na quarta-feira esse jogo que você citou, né? De São Paulo com o Atlético Mineiro. Em Atlético Mineiro. Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians e Atlético Mineiro, exato, desculpe. Muito bem, e o Fluminense anunciou nesta segunda-feira uma perda importante para a sequência da temporada. O próprio presidente tricolor, Pedro Abad, na verdade. O Pedro Abad confirmou a venda do atacante Richarlison para o Watford, da Inglaterra, por 12 milhões e meio de euros. Cerca de 46 milhões de reais. Mas não é aquele Richarlison, é outro Richarlison, né, Não, Celso? é outro. Outro Richarlison. É o garotinho que vinha para o Palmeiras. Ele mesmo. O Flu vai ficar com 50% do valor e ainda garante 10% de uma futura negociação. Richarlison tem 20 anos, esse é o que tem 20 anos e marcou 15 gols nessa temporada. Vai ter uma bela carreira agora, hein? Agora começa aí. Ele viria para o Palmeiras, teve aquela confusão, lembra disso? Ainda, acho que era o Eduardo ainda, não era que estava? Era o Eduardo. E aí o presidente do Fluminense ficou louco da vida. Não deixou. Ele não quis jogar contra o Palmeiras, mas uma venda sensacional. E o moleque vai para um time pequeno da Inglaterra, ou seja, vai jogar na principal liga do mundo. Se fizer sucesso. Isso, e tem tudo para fazer sucesso, pega um time ainda maior e vai-se embora. E o Neymar, hein? Vai embora mesmo, só para aproveitar aqui, vocês que eu estava de férias. Vai ele deve ir amanhã para Doha para assinar o contrato, o pequenino contrato de 100 milhões de euros. Caramba! Por temporada. O assunto agora é o Campeonato Brasileiro da Série B. O América Mineiro venceu o Juventude em Caxias do Sul e se manteve na liderança da competição. Quem se deu bem também foi o Vila Nova, que venceu o Juventude fora de casa. O Guarani tropeçou no Brinco de Ouro da Princesa. Veja aí como ficou a briga pelo G4. O complemento da 17ª rodada da Série B causou mudanças no G4. O Guarani teve a chance de encostar no líder, mas vacilou em casa diante do Londrina. 3-2 para o time paranaense e ainda por cima de virada, com o gol da vitória saindo no finalzinho do jogo. Com a derrota, o Bugre caiu do 2º para o 3º lugar na tabela. Quem se beneficiou deste resultado foi o Vila Nova, que bateu o Figueirense fora de casa por 1-0 e chegou à vice-liderança do campeonato.
Mesmo placar da vitória do América Mineiro sobre o Juventude. Além de ter isolado o Coelho na liderança com 4 pontos de vantagem, o resultado tirou o time gaúcho do G4, o jogando para a 6ª posição. É isso aí. E o final de semana reservou também um grande clássico pela Champions Cup, torneio de pré-temporada disputado em vários lugares do mundo. Em Miami, rolou nada menos do que Barcelona contra Real Madrid. Bom, Flávio, pode ter sido o último jogo do Neymar com a camisa do Barcelona. Eu diria pelo que foi. menos Eu diria essa que foi. Expectativa. Muito dinheiro, né? Nossa, é a maior transação da história do futebol mundial. A gente adora o Barcelona, todo mundo gosta. É hoje uma das maiores torcidas do Brasil e vai ser em breve talvez a maior, ou segunda ou terceira, que o Flamengo e o Corinthians é mais difícil de passar. Mas a molecada hoje, a camisa que mais vende de moleque é do Barcelona e tem muito a ver com o Neymar. Vai subir muito o prestígio do Paris Saint-Germain no futebol brasileiro. A Liga Francesa vai crescer, porque é a tal história. Você precisa levar um monstro desse para que outros tenham vontade de ir. Eu acho que ele vai atrair outros grandes jogadores, vai subir o interesse, porque hoje o Neymar é um nome mais que mundial, né? Mas é uma pena que ele saia do Barcelona. Agora, como negócio, não dá nem para discutir, né? Mas vai chegar como a 100 time, milhões. o Barcelona é muito maior do que o Paris Saint-Germain. Sem dúvida. A liga onde o Barcelona está é muito melhor do que a do Paris Saint-Germain. A visibilidade é maior. A visibilidade é muito maior. Isso mesmo. Mas o que ele vai ganhar em termos de dinheiro... Mas eu acho que não é só ganhar, não. É maior participação em termos publicitários. Ele acha que ele se descolando do Messi, ele tem mais facilidade de ser o melhor do mundo. E ele vai ser, dentre outras coisas, além de ser o nome principal da Liga Francesa, Liga One, né? Ele vai ser também o garoto propaganda da Copa do Mundo do Catar. Então, quer dizer, sabe, tem um nome, tanto que ele vai assinar um contrato no Catar. Lá no Catar, então é um negócio assim, sabe, inimaginável. Astronômico, né? E aí ele também foge do fisco lá daquela situação. Por outro lado... Virou bobagem. Por outro lado, ele vai carregar o peso de ser protagonista. Né? No Barcelona, ele é dividido. Para ele não tem muito problema, né? Ele sempre encarou bem, né? Ele vai tranquilo. Acho que isso aí, o que vai acontecer é que a Liga Francesa vai crescer. Eu acho que foi uma virada interessante, vai ter... vai começar a atrair outros jogadores. Daniel Alves, né? Foi. Vai. Acabou, gente, não tem coisa melhor nesse mundo. Morar em Paris não é ruim, né? Não é nada ruim. Não é ruim. Morar em Barcelona também não, mas Paris também. Sabe onde ele vai ser recebido? Aonde? No pezinho da Torre Eiffel. Como é que chama o local? Le Grand Palais, eu esqueci o nome, mas não vai ser recebido num palácio em frente à Torre Eiffel, em cerimônia pública. Ou seja, vai parar Paris para receber o cara. Gente, só assim, é demais. Dá para brincar, não dá? E morar em Paris, né? Ele não vai morar no Catar. Meu Deus do céu. Não é que ele está trocando, Barcelona por uma cidade chuvosa da Inglaterra. É Paris, gente. É complicado. Para mim, é o melhor lugar do mundo. E 2 das maiores estrelas dessas equipes estão em momentos distintos. Enquanto Cristiano Ronaldo enfrenta uma batalha judicial na Espanha, o Neymar aí é cercado por todos esses rumores que a gente está falando aqui dessa transferência para o Paris Saint-Germain. Neymar está na China em um evento de uma marca de roupas. Mas uma dúvida ainda persegue o craque brasileiro e não é a de trocar os campos pelas passarelas da moda. Não. Minha carreira, meu pensamento ainda está no futebol. Não pensei fora disso. A questão na cabeça de Neymar é trocar o Barcelona pelo PSG em uma transferência milionária. E tem gente esperando para receber o jogador na França. Eu espero que essa negociação aconteça, mas não tenho nada a ver com isso. Vejo que é algo muito importante para ele. Quando a decisão é importante, os homens têm que decidir. Espero que venha com a gente. Ele é um dos meus melhores amigos e meus amigos querem comigo, mas não posso interferir. O certo é que estamos de braços abertos. Quem está tendo problema com a justiça espanhola é Cristiano Ronaldo. O atleta do Real Madrid foi acusado pelo Ministério Público local de fraude fiscal. De acordo com o órgão público, o CR7 teria onerado os cofres do governo em quase 15 milhões de euros entre 2011 e 2014. O porta-voz do craque negou qualquer sonegação do fisco e o advogado de Cristiano falou que a acusação é injusta. Alguma coisa deve ter, mas é claro também que é importante aparecer diante de estrelas, né? Lógico.
E o destaque de hoje do site gazetesportiva.com, sabe o que é? É o sorteio que definiu os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Na manhã desta segunda-feira, na sede da CBF, ficou definido que no dia 16 de agosto, Botafogo e Flamengo fazem a primeira partida no Engenhão, enquanto que Grêmio e Cruzeiro duelam na Arena Gremista. As partidas de volta estão marcadas para o dia 23, na Ilha do Urubu e no Mineirão. Para maiores informações, é só você acessar o site gazetesportiva.com. Aliás, onde Flávio Prado, Celso Cardoso tem os blogs lá, o Chico Lang. Só você entrar, curtir e ler, tá certo? Voltamos a falar do São Paulo, que começa a semana de alma lavada. Depois da fantástica vitória diante do Botafogo, 4-3, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento, o repórter Adriano Dolfi acompanhou a segunda-feira do Tricolor. Na reapresentação do São Paulo, o assunto foi a heróica virada sobre o Botafogo. Uma partida cheia de significados na visão do volante Petros. Sentimento de dever cumprido. Um jogo para lavar a alma, para ser o nosso divisor de águas no campeonato. A gente está ciente da situação, que ainda não é favorável, mas é claro que foi um jogo daqueles que ficam para a história e que a gente espera que toda a falta de sorte tenha ficado para trás. Jogo que contou com a estreia de Hernanes. Quando os jogadores que chegaram agora e os que já estavam aqui, mas que estavam há pouco tempo, veem que um jogador que é ídolo do clube acaba de chegar e que dá a sua vida pelo escudo que ele representa, isso motiva os outros jogadores. Então, no meu ponto de vista, essa foi a grande mudança. E do ainda tímido atacante Marcos Guilherme, que saiu do banco de reservas para decidir a partida. Depois do jogo, ainda tirei uma foto com ele, falei que ele tinha sido o melhor jogador da partida, porque ele entrou em 20 minutos, conseguiu fazer 2 gols. Tem que ter muita estrela para poder fazer isso. Só grandes jogadores conseguem estrear fazendo gols, e principalmente pela situação que o São Paulo vinha enfrentando. Ele em 20 minutos, em 2 toques na bola, conseguiu fazer 2 gols e nos dar a vitória. É claro que foi quem entrou e decidiu a partida. Mas ele é muito retraído, ainda fica... Mas a gente vai já enturmar ele o mais rápido possível. Petros citou na entrevista coletiva uma verdadeira mudança de postura dos jogadores do São Paulo nas últimas partidas. Ele espera que isso seja mantido para o duelo desta quinta-feira contra o Coritiba. Jogo que é um confronto direto na luta pelo rebaixamento. Previsão de casa cheia no Morumbi. Aqui a gente tem o costume de falar que é um jogo de 6 pontos. Eu vou falar para você aqui, para a gente é uma final. Uma final porque a gente consegue deixar um adversário atrás e consegue fazer aí mais uma vitória nos últimos 4 jogos. Então, para a gente é de uma grande importância esse jogo. A gente aproveita aqui também para convocar o torcedor, que eles possam, claro que eles vão estar, mas que eles possam nos apoiar, como eles vêm fazendo sempre, porque tem sido o nosso combustível extra. E é mais uma final e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande partida e com fé em Deus a gente vai conseguir mais uma vitória. E o Santos começa a semana se preparando para o duelo contra o Flamengo, quarta-feira no Pacaembu. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Rei Pelé acompanhando a reapresentação do Peixe. É isso, os jogadores do Santos já se movimentaram nessa segunda-feira à tarde aqui na Baixada Santista. Ontem, empate com o Grêmio lá em Porto Alegre. A delegação chegou hoje pela manhã na capital paulista e agora à tarde, como já observamos, os jogadores que não atuaram os 90 minutos vieram para o campo e aqueles que jogaram os 90 minutos ficaram no departamento integrado. A Alisson veio nos atender em entrevista coletiva, já projetando a partida contra o Flamengo e depois o Avaí para encerrar o primeiro turno, mas claro que a preocupação está na liderança do Campeonato Brasileiro. Com o empate de ontem, o Santos fica a 10 pontos do líder Corinthians. Alisson falou que o Santos, claro, ainda não jogou a toalha em relação a título. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Em 2 rodadas, 3 rodadas, tudo pode mudar, né? E o que a gente precisa fazer é manter a nossa linha de trabalho, né? A gente vem fazendo bons jogos fora de casa, né, conquistando pontos importantes, e dentro de casa é continuar fazendo o nosso papel, né, com as vitórias, e isso vai nos ajudar a encostar lá no líder. Amanhã à tarde, o técnico Levir Coupe, aqui mesmo no CT Rei Pelé, deve confirmar o Santos, que quarta-feira enfrenta o Flamengo. E dessa vez, a partida não vai acontecer na Vila Belmiro, e sim no estádio do Pacaembu, onde o Santos tem um ótimo retrospecto. São mais de 20 jogos de invencibilidade. Jogar no Pacaembu não é novidade para a galera santista. A gente gosta muito de jogar no Pacaembu também, como a gente também gosta muito de jogar na Vila.
Acho que pra gente não tem tanta diferença assim, não. No Pacaembu acaba tendo um público maior, né, de torcedores. É claro que isso ajuda bastante. Apenas complementando, a novidade na atividade dessa tarde foi a presença de Nilmar, trabalhando pelo menos parte física já no gramado. A expectativa é de mais 2 semanas para que ele fique à disposição do técnico Levir Coupe. Para o jogo, nenhuma novidade. Renato e Zeca já estão trabalhando aqui normalmente, mas ainda no processo de transição, e é pouco provável que Levir aproveite esses 2 jogadores na partida da próxima quarta-feira. Do CT Rei Pelé, na Baixada Santista, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. O Palmeiras voltou a treinar nesta segunda-feira sem poder contar com algumas importantes peças. Confira na reportagem de Fernando Gavini. Guerra tem um desconforto no adutor direito. Jamina, uma lesão no glúteo. Por causa desses problemas, os 2 jogadores estão vetados da partida desta quarta-feira contra o Botafogo. E são dúvidas para o jogo do final de semana contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Apesar disso, nenhum dos 2 será problema para o tão esperado dia 9 de agosto, quando o Palmeiras disputará o jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil pelas 8ª de final da Copa Libertadores da América. Para o jogo desta quarta contra o Botafogo, Edu Dracena será o substituto natural de Mina. Já Rafael Veiga deve ganhar uma oportunidade de começar jogando no lugar de Guerra. Eu venho treinando bastante, né? Eu sabia que no começo do ano eu precisava treinar para as oportunidades aparecerem. E o Guerra agora acho que não vai poder viajar, né? Já foi confirmado. E é aquilo, eu quero jogar sempre, eu treino para jogar, né? O Cuca, todo o tempo que ele entra, que eu entro nos treinamentos, ele fala comigo para fazer mais ou menos a função do Guerra. Acho que a gente tem algumas coisas diferentes, outras iguais. Mas se ele optar por eu jogar quarta-feira, acho que eu vou tentar dar meu melhor para as coisas serem do jeito que eu espero. Já a situação de Felipe Melo permanece a mesma. O jogador ainda não tem o futuro definido. Comunicado pelo técnico Cuca na sexta-feira de que não faz mais parte dos planos do Palmeiras, ele foi liberado das atividades nesta segunda-feira e retorna, pelo que disse a assessoria de imprensa, nesta terça-feira a trabalhar aqui na academia de futebol. Perguntado na entrevista coletiva sobre o que aconteceu com Felipe Melo, Rafael Veiga se mostrou surpreso. Para mim era uma coisa que a gente convivia dia a dia e para mim o nosso ambiente estava bom. O nosso vestiário sempre foi muito bom. Algumas pessoas costumam falar ou até mesmo inventar situações que acontecem ou que aconteceram, mas o nosso grupo sempre foi muito bom e eu não sei de nada que aconteceu. Ele me ajudava bastante, né, taticamente, até mesmo pela experiência que ele teve. Mas esse assunto acho que é coisa do pessoal e da diretoria e nós jogadores não podemos opinar sobre isso. Bom, Flávio, essa Rafael Veiga. E eu lá sei disso, pô. Tipo, tá mentira de mim, né, mano? Diz lá no seu bairro lá, me inclua fora dessa. Pois é. Assim, num primeiro momento, parece que é um Palmeiras em efervescência. Por outro lado, pode ser, de repente, a solução de um problema, não sei. Vai depender muito dos resultados. Vai depender muito do dia 9. Exatamente. Se ganhar do Barcelona de Guayaquil, beleza. Se não ganhar, vai enroscar. Aí pode esquentar a chapa do Cuca. Não dá para trabalhar desse jeito, não, né? Claro que não. Ou você tem uma ideia ou você não tem. Se afastar o Felipe Melo foi uma coisa de convicção, não importa o jogo do Barcelona de Guayaquil. E por outro lado, se não tinha convicção, por que afastaram? Mas vão cobrar. Então, mas eu entendo, mas não pode ser assim. Eu concordo, é exatamente o que você está dizendo. Não duvido que o Cuca possa até sair ou ser saído. Mas não pode, isso ou não é você futebol, dá respaldo ou você não dá respaldo. Isso não é profissionalismo, entendeu? É ridículo. O negócio desse é complicado, não dá para ser assim. Bom, antes de falar o resultado final da nossa enquete, quero mandar um beijo para a nossa telespectadora Neuza Galipoli, que é palmeirense, sempre assiste o Gazeta Esportiva, e para toda a cidade de Serra Negra, nossos telespectadores, super audiência do nosso programa lá, viu? Beijo para todo mundo. O Cuca acertou em afastar o Felipe Melo? Sim, 71% dos votos. Ficamos por aqui. Celso Cardoso encontra vocês a seguir no Jornal da Gazeta. Isso, eu estou de volta ao Jornal da Gazeta hoje. Que saudade, hein, Celso? Quantas férias você tira? Não, e o Flávio Prado, quarta-feira. Quarta-feira estamos aí, foi muito bom acompanhar a volta do casal, Michele Janela e Celso Cardoso. Um abraço, tchau. Beijo, ela que vive de férias, eu que tenho que trabalhar.